como nossa pontualidade celintiana, né? Então, boa noite a todos. Peço que vocês fechem o microfone para o melhor andamento da nossa live. Agradeço aí a participação de todos estarem aqui nesse momento, né? E vamos discutir um pouco aí durante os próximos 30 anos, os 30 minutos, estou mal hoje, durante os 30 minutos, um tema importantíssimo, né? Para qualquer conselheiro, iniciante, sênior, né? Que é a jornada do conselheiro. É uma oportunidade ímpar de estarmos discutindo aqui, nos aprofundar, né, em alguns conceitos, né? Do pre-boarding, do boarding e do pós-boarding, né? Ou seja, o que a gente precisa fazer, conhecer e atuar antes de entrar na companhia, ao entrar no conselho de uma companhia e como é que é o processo de saída, né? Idealmente, como é que deveria ser isso. Importante para os empresários, gestores, mas principalmente, com certeza, para nós conselheiros. Então, muito obrigado mais uma vez por estar com vocês. Conosco para debater sobre esse assunto, né? Nós temos aqui o Pedro Meirelles, o Marcelo Reis e o Alexandre Canatella, 3 membros do Alumni Plus e representantes do grupo de trabalho, né, que atuou no estudo e na coautoria do e-book sobre a jornada do conselheiro. São empreendedores, auto-executivos e conselheiros certificados pelo Celint. E, como eu disse, todos membros do Alumni Plus, mais do Celint também. Pedro Meirelles, né, conselheiro consultivo, membros de comitês, inclusive meu companheiro numa das empresas do grupo da agropecuária, empreendedor, mediador e investidor. Marcelo Reis, diretor executivo da MR16 Educação Corporativa, da People Mais Treinamento, o nosso amigo Giovanni, do ex-vôlei, ou sempre vôlei, né, atleta, colunista da Exame, palestrante, conselheiro consultivo, professor especialista em gestão de vendas. Conosco também Alexandre Caratella, né? Um entusiasta e evangelista da transformação, especializado na área de transformação digital e inovação, conselheiro certificado pelo Celint, atuando na área de governança, XG Expert e fundador de startups. Nesse momento, vocês vão estar vendo aí o Alisson que está nos apoiando, já agradeço, publicando, né, o LinkedIn de todos, para quem quiser se conectar e poder conversar com eles também. Eu lembro para vocês que a live, né, é uma troca aqui de bolas com nossos convidados, mas vocês, através do chat, por favor, coloquem sempre suas perguntas para que a gente possa melhorar a dinâmica e tirar aí as dúvidas de vocês e alinhar os questionamentos. Então, por favor, se apresente brevemente, Pedro, depois o Marcelo, depois o Canatella. Achei que ia ser por ordem analfabética, daí o Alexandre Canatella ia ser o primeiro. Eu Mas sempre vamos lá. surpreendendo, Pedro. Sempre surpreendendo, me pegando no mudo. Mas isso faz parte do quem sabe faz ao vivo. Muito prazer estar aqui, meu nome é Pedro Meirelles, 40 anos de financeiro e desses 40, nos últimos 3 também como conselheiro em algumas empresas startup, uma startup, 3 ONGs, OCIPs, e um conselho e um comitê, como o Gaspar comentou, que é meu colega. Muito feliz em sempre estar contribuindo aqui com o Celint, fiquei mais feliz ainda de ter sido o coordenador desse e-book que a gente vai ver. Fui o único que falou que podia ser, então todo mundo falou, poxa, é você então, mas eu gosto de tentar fazer coisas diferentes, porque é onde você aprende, né? Então, é bem esse dei uma meio que mesclada da minha vida com um pouquinho já de introdução. Manda, Gaspar. Pedro, aproveitando, se apresentando, coloque também para a gente quem são os coautores do e-book, né? Vocês estão representando um grupo. Isso, eu estou com ele aberto aqui exatamente. Quando eu olho para cá, eu estou olhando para a minha outra tela. Tá? O Canatella, vou falar da ordem alfabética, que é assim que está no nosso e-book, que depois, não sei se já agora ou depois, o Alisson e o Gaspar falam como é que vai ser o link. Mas foi Alexandre Canatella, a Candice Fernandes, o Demetrio Magnani, o Eduardo Tamburus, o Enio Klein, Fernando Borges, Francisco Broco, Jefferson Ribeiro, Marcelo Reis, Omar Santos e eu. Tem vários aqui e fico muito feliz de olhar para esse e-book pronto e depois, se der, eu comento mais especificamente
dessa pequena jornada de coordenador e do e-book também. Olá, Marcelo. Seu elevator pitch. Pessoal, um elevator pitch aqui. Pessoal, boa noite. Grato aí a vocês pelo convite, né? Atuando aí junto com esse grupo para que a gente pudesse desenvolver esse book. Parece que às vezes é um trabalho simples, né? Mas foram praticamente 6 meses aí de conversas praticamente semanais para que a gente pudesse chegar no resultado final, que está bem bacana. Eu acho que e já puxando também um pouco, né, experiência como conselheiro, não só de pequenas e médias empresas, mas também de startups, né? Trabalhei muito tempo aí como executivo, Shell, Coca-Cola, hoje como executivo também da área de educação corporativa, colunista da Exame, atuando um pouco mais na imprensa na parte de gestão e vendas. E eu acho que um dos pontos mais interessantes que esse book nos proporcionou, além dos temas, né, que a gente vai trazer aqui durante a live, e que vão ser apontados aí pelo Gaspar, pelo Pedro e pelo Canatella, além do grupo que está aqui, foi a possibilidade que o Alumni Plus, né, do Celint, nos proporciona da gente poder fazer um networking ali. E acho que esse é o grande benefício que a gente tem dentro do Alumni Plus, não só de debater temas que sejam muito importantes para o dia a dia, mas sim fazer um networking ali e a gente conseguir trocar essa experiência. Para mim, foi uma fase riquíssima esses 6 meses, onde toda manhã, de segunda-feira, a gente se juntava para poder conversar e chegar nos temas que a gente trouxe aí para o e-book. Obrigado, Marcelo. Alexandre. Oi, gente. Então, boa noite para todo mundo aqui. Primeiro, obrigado aí por esse prestígio imenso aí que todos nós estamos tendo de reunir vocês todos interessados pela governança e pela jornada do conselheiro. Eu sou Alexandre Canatella, passei 23 anos na startup que eu criei. Então, o meu mundo é o universo do empreendedorismo e depois de fazer o exit dela para o Grupo Carrefour, passei alguns anos no Carrefour e em consultorias no negócio de inovação e ESG. A minha vida foi uma vida de um startupper trabalhando para a governança através de um conselho com seus investidores de risco, né? E o que eu mais acredito é que o que vocês vão ter, vão encontrar parte de um esforço coletivo para um acelerador, não só desse aprendizado, mas desse processo aí da jornada de um conselheiro que a gente entendeu nesses meses aí de discussões e de práticas que exigia um material tão à altura que o Celint propôs, a fim de a gente ter esse material para hoje apresentar após aqui para vocês, mas discutir um pouco sobre o que vocês vão encontrar ele aqui com essa dinâmica da live com o Gaspar. Boa noite, obrigado para todo mundo. Obrigado, Alexandre. Bom, o Alisson já colocou para vocês o link, né, do e-book, está disponibilizado para todos vocês, está no nosso site, Celint, na área lá de e-books, né? E gostaria de lembrar também que nossos eventos, né, tanto das marcas como das lives, e essa aqui vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, se inscrevam, assistam novamente e compartilhem com todos os amigos. Bom, o Marcelo já falou um pouco sobre o Alumni, né, os benefícios na visão dele, mas eu queria perguntar para você, Pedro, né, que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, como é que você viu a experiência do programa Alumni Plus como um todo, não só o grupo de trabalho, né, os diferenciais, os benefícios para a sua carreira de conselheiro e, com certeza, a sua experiência aí na coordenação desse grupo de trabalho, que é o terceiro e-book, né, nós estamos no quarto já, grupo de trabalho. Pergunta interessante e vai parecer anúncio do Alumni Plus da Celint, porque eu me imbuí, como o Marcelo também comentou, e se é para participar do Alumni, já que eu estou, é feio falar isso, mas já que eu estou pagando, deixa eu aproveitar. E realmente, no Alumni, eu tive 3 coisas muito, muito fortes. A primeira não dá para deixar de fomentar em cada segundo, que é o network. Então, assim, tá olhando aqui um monte de gente que converso aqui, almoço ali, sou colega do Gaspar, da Candice, Tamburus, a gente faz um monte de coisa junto. Assim, tá cheio de gente que eu olho aqui, se eu não sei todo mundo, por favor, não fique brava. A própria Fernanda Quilotti, que é a coordenadora do G4. Então, assim, esse networking é uma coisa que não tem preço. Então, e isso a gente faz muito no
Alumni Plus, que a gente tem os board discutes, que são eventos que ficam gravados para os alumni. A gente acaba abrindo um pouquinho mais, falando um pouco de alguma pessoa mais, sem falar nomes, nem de empresas, nem de donos ou de outros conselheiros, mas a gente entra um pouco mais no intestino do nosso dia a dia de conselheiros. Então, não dá para abrir para todo mundo, mas os alumni têm acesso. Isso é uma coisa que não tem preço. E esse networking, fica meio óbvio na minha fala, mas traz muito conhecimento. Então, na hora que quando eu entrei, né, já renovei, já estou no meu segundo ano de Alumni Plus. Quando eu entrei, já estava acabando o GT2, o segundo livro, não pude participar, óbvio, daí participei desse terceiro e estou tentando participar do 4, que não é bem um livro, mas a gente está, primeiro, querendo melhorar nosso conhecimento, que para mim isso é maravilhoso, porque exatamente a gente está aprendendo sem precisar necessariamente de ter a seguinte, o Gaspar está sempre olhando a gente, mas ele não precisa e não participa desses grupos. Rapidamente, do que o Marcelo falou, a gente teve 21 reuniões. Em média, nós somos 11 coautores. Em média, teve mais de 7 pessoas por reunião. Que, assim, para mim foi um sucesso, foi maravilhoso, porque algumas pessoas não podiam estar lá, o Enio é um deles, que ele tinha já uma reunião prévia ao GT3, no mesmo horário, uma reunião importante da empresa dele, que ele não podia faltar. Então, assim, tirando 2 pessoas que nunca podiam ir, mas que participaram, escreveram, foram super ativas, foi muito boa a participação no e-book e que demonstra a vontade de todo mundo de fazer o network e de ter esse aprendizado. E uma terceira coisa e última para acabar com a minha fala, é um terceiro tripé que eu não consigo dizer que foi só pelo Alumni Plus ou pelo fato de ser conselheiro. Que quem me conhece, eu sempre falo, o conselheiro é uma carreira autoral e tem 2 coisas que isso eu ouço muito até do Vanderlei, mas que ela é solitária e ela é de muita, muita, muita humildade. E não falo isso com falsa humildade, mas ontem fui no lançamento de uma tese de uma pessoa que fez um mestrado, que vou começar amanhã, inclusive, mestrado de governança corporativa, em que ela falou, eu não tinha percebido, mas os conselheiros são humildes, e se eles não forem, não dá certo. Então, eu falei, puxa, minha fala de amanhã, né? Pensei ontem ouvindo a Reni falando, que o Gaspar conhece, e eu até ajudei nessa tese dela, fui um dos entrevistados, mas assim, essa parte da humildade eu aprendi muito a ter, porque coordenar 10 feras, com os nomes todos que eu li, e conseguir fazer uma coordenação, que o Marcelo me ajudou demais como co-coordenador, e a gente conseguir ter um resultado, só dava para ser com humildade, porque se a gente vai impor, o outro vai falar, por que você está impondo? Né? Então, sempre foi um exercício que não só o alumni, mas também o conselho me deu essa visão mais humilde. Porque a gente o Josiel aqui, que é CEO, as pessoas que são donos, filhos do fundador, no caso do Tamburus e outras pessoas que eu estou vendo na minha telinha, não estou vendo todo mundo. A gente também já é um lugar solitário, já é um lugar que tem que ter humildade, mas também é um lugar que a gente está acostumado a mandar no conselho. Você não manda, você meio que obedece, dá sugestão quando pode e na hora certa. Obrigado, Pedro. Vamos lá partir para o Canatela. Em seguida, para a gente poder ganhar tempo aqui nas perguntas, Canatela, do que se trata esse e-book, A Jornada do Conselheiro? Qual a sua importância para o conselheiro? O que o leitor pode esperar de benefício, né, após ele ler? Olha, quero fazer uma propaganda direta aqui. Né? Com convicção nós criamos um material que é um guia prático e abrangente sobre esse ingresso do conselho em conselhos consultivos, né? Então direcionado para aquilo que é a ideia do CENINT, né? A aceleração de conselhos consultivos, né? E ser esse grande interlocutor dessa conversa. Mas ele aborda desde a entrada desse conselheiro, né, como que é a entrada, passando pela integração, o desenvolvimento de atividades e, por fim, o processo de transição com a saída dele. O que você pode esperar, né, dentro desse guia prático? A gente tem as orientações práticas com o processo de onboard, a integração inicial, incluindo os checklists. Então, tem algumas visões de checklists que você vai usar na prática.
Acho que a gente conversava muito sobre essa jornada, né? E alguns momentos onde a gente tem um vazio, né? Dessa chegada. Então, realizamos um checklist prático, sugestões de boas práticas e o exemplo para acelerar, principalmente o que é muito importante para a efetiva contribuição desse conselheiro, que é acelerar essa adaptação desse novo conselheiro, ou quando você está instituindo um conselho completo, né, nesse momento de começo de um conselho. Você tem uma visão também estruturada para que passos que o conselheiro tem que dar dentro de empresa, né? Conhecendo a cultura, os processos, as responsabilidades, muito bem definido em cada um dos capítulos que você vai encontrar. E existem as ferramentas de suporte para facilitar essa comunicação com a diretoria executiva, com os sócios, assegurando essa transparência e, principalmente, a ideia de responsabilidade que vai ter dentro desses conselhos, mas de uma forma estruturada, e não tentando dar um caminho, né, e uma demonstração de guia da melhor forma desse conselheiro render, né, desse conselho render com a participação dessa jornada de uma forma fluida. A gente também tem umas reflexões sobre métodos, né? Então a gente avalia o próprio desempenho, quanto da evolução dessa organização, entre a entrada, né, o amadurecimento das contribuições desse conselho, até as transições ou saídas desses conselheiros, contribuindo para que o papel do conselheiro nessa jornada seja consistente, tanto com tempos e movimentos do conselho, dessa implementação da chegada do conselheiro, como da própria contribuição que ele vai ter até efetivamente troca ou saída desse conselheiro. Eu acho que esse mapa, que vai além de um mapa mental, mas um mapa percorrendo em cada um dos capítulos, né, que foram selecionados para primeiro entender aonde nós contribuiríamos, né, com guia prático, com casos, né, quer dizer, o livro todo é também muito baseado não só nas experiências pessoais, mas coletivas que nós temos sobre o entendimento de qual então, daquilo que também não deu certo em cada uma das carreiras de governança que compõem esse grupo, para buscar não só a melhor adesão, mas essa melhor fluidez do trabalho do conselheiro e uma jornada adequada. Né? Então, com certeza, você encontra esses elementos entre as práticas e os casos que são explorados eventualmente por trás de cada uma dessas recomendações, para que você tenha a entrada estratégica na hora de ser tática e prática, possa ter menos ruído, maior fluidez. Muito bom, Alexandre. Eu poderia Excelente. sintetizar como isso. Muito bom. Fazendo uma alusão à palestra que o Marcelo concedeu aqui no evento Luminária do Rio de Janeiro, eu diria que é quase um tutorial para que o conselheiro seja um conselheiro de alta performance desde antes de entrar na companhia. E aproveitando, Marcelo, já que você atuou em grandes companhias como executivo e como conselheiro também em pequenas e médias empresas, eu queria que você comparasse um pouco como é que foi essa sua experiência, que é anterior à elaboração desse e-book, né, com a performance sua pós-construção desse e-book, como é que seria? Tá ótimo. Qual a diferença para o Obrigado, Gaspar. conselheiro e para as empresas, né? Eu acho assim, qual foi a dor, né, que foi discutida, né? Você passou no processo ali seletivo, está discutindo um processo para entrar numa empresa. Estou sentado amanhã lá, o que eu faço? E a experiência que eu tive aí em conselhos é que em algum momento, quando você entra numa empresa que esse conselho já tem pelo menos uma direção ou já está estabelecido, você já entra ali com algum tipo de processo, mas você também precisa entender o que eu vou fazer a partir dali já numa empresa estabelecida. Mas tem um outro problema, né? E aí eu passei também por alguns momentos desse, tanto em startups quanto em empresas aí, médias no mercado. É quando você chega, esse conselho não está estabelecido e você precisa começar a criar cultura. Então você passa a ser uma pessoa que está dentro da empresa e ao mesmo tempo não está, porque o conselheiro, em teoria, ele não é um cargo full-time, que nem um executivo. Você está ali participando, né, de momentos, de comitês, etc. Você está buscando informações, mas você não está inserido ali. Até porque uma das discussões que a gente teve durante esse tempo, durante a preparação do e-book, era muito a diferença entre o que era o executivo e o que era o conselheiro. Porque como todos nós viemos também da indústria, muitas vezes a gente entrava ali e falava, opa, isso aqui não é papel do conselheiro, isso aqui é papel do executivo, isso aqui não é papel do executivo, é do conselheiro.
Então, também onde que a gente começou, né? E isso aí foi uma coisa que eu senti muito durante esse período que tive de experiência, tanto como executivo quanto conselheiro, é você realmente sair dessa zona cinza. E isso a gente colocou também no e-book, a gente discutiu muito sobre isso, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal ponto do e-book, né? Passei um processo, estou fazendo um processo, amanhã estou sentado, o que que eu faço? Se eu tenho uma empresa já estruturada, eu vou para um lado, se eu não tenho, eu preciso de outras coisas. E evitar, na maioria das vezes, que você seja um conselheiro e que não seja um consultor da empresa, que isso também acontece muito, a gente discutiu muito. Você entra como consultor para que você possa rever processo da empresa. Esse não é o papel do conselheiro, muitas vezes. Você tem pessoas dentro da organização para fazer aquilo. Então, a gente tem que saber também botar as barreiras. E a jornada, né, que nem o Canantella falou, também passei já por algumas experiências de saída de conselho. Você também tem que saber, você precisa saber o momento e como sair. Porque, às vezes, uma saída de um conselho, você também precisa não deixar rastro, você não pode só desaparecer. Você também tem que saber sair e como sair, e isso também a gente deixou dentro do e-book. Excelente, Marcelo. E assim, a realidade hoje das pequenas e médias, empresas de capital fechado, é que muitos aqui pegarão o seu conselho pela primeira vez. E primeira vez da empresa também. Então, o livro vai ajudar em muito. E muita empresa organizada, estruturada, que possa estar lá no seu terceiro, quarto ano de conselho ou mais, muitas delas, eu não diria quase todas, não têm um onboard estruturado. Eu trabalho em companhias abertas também e é a mesma coisa. É o cenário que eu me encontro. Oi, Canatela. Tem uma coisa muito rica para falar desse processo, até que o Marcelo contou aí sobre a experiência pregressa dele, né? E já no processo do e-book, a gente teve uma discussão muito grande que o e-book também vai funcionar para além dos conselheiros da jornada. Ele até tem um glossário que a gente ficou discutindo muito, tem glossário ou não, tal. Porque chegou um determinado momento que ele falou acionistas, né, de empresas, né, também precisa ver o e-book como uma ferramenta para estipular a sua governança, né? E muito do que a gente tem, né, nos jargões de governanças, terminologia em inglês, não são familiar a famílias, empresários que querem estipular, né? Então, ele tem também esse olhar, apesar de envolver a jornada do conselheiro, ele também deixa claro para esse stakeholder tão importante, que é quem institucionaliza o conselho, essa jornada como um elemento fundamental. Foi uma das questões aí de visão que a gente teve um pouco para ajudar isso que o Marcelo falou. Legal, quer dizer, é um e-book acessível, né? Mesmo que as pessoas não são do ecossistema, não estão acostumadas com a governança, vão ler e vão entender, já que tem um apoio do glossário. Interessante mesmo. Pedro, vocês dividiram, né, o e-book, a Jornada do Conselheiro, basicamente em três fases, né? A chegada, né? A entrada, né? A pré-entrada, né? Da avaliação para ser um conselheiro numa empresa, a jornada em si, né? Durante o seu mandato, e uma preparação para a saída, né? Se você pudesse optar, né? Qual etapa dessa você vê como mais fundamental de ser estruturada, planejada e executada por um conselheiro ter êxito em suas atividades? É o pre-boarding, o onboarding ou é a sua saída? O offboard. Sacanagem essa pergunta, porque acho que esse e-book é filho de todo mundo, né? Dos 11. E você está pedindo para escolher qual filho eu gosto mais. Não, não. Falei que é mais fundamental para o êxito do conselheiro. Eu tenho minha Brinca- opinião. Brincadeiras à parte, eu tenho uma preferida. E juro que não é porque eu escrevi com o Omar, aliás, o Omar escreveu e eu ajudei. Mas é a saída. Eu vou explicar o porquê. O Marcelo tocou nesse ponto, inclusive. Porque alguns motivos que a gente quer ou acaba saindo, o Marcelo citou que teve uma saída, e outras pessoas também que estão aqui citaram, puxa, eu precisei sair nossa, eu percebi que a minha ajuda não, ou seja, não é que a saída seja mais importante que a entrada, que não é, mas se a gente percebe os sinais do porquê saímos, ou porque fomos saídos também, eu não tive ainda essa oportunidade de ter sido convidado a sair, ainda bem, espero nunca ter, mas a razão de sair não deu match com a cultura, o conselho só está lá porque o filho do dono pediu e o dono não ouve, não precisa obedecer porque conselho consultivo a gente não manda, a gente só recomenda e percebe, tenta olhar para a perenidade da empresa mais para o longo prazo, estratégia e tal. Está lá no e-book.
Pode ver que é divertido. Depois você vai pensar, a cultura da empresa vai contra o que eu prego. Não vou falar que o setor da empresa não é o que eu gostaria, porque a gente já sabia do setor quando entrou. Por exemplo, eu tenho teria uma grande dificuldade de aceitar trabalhar numa empresa de cigarros, porque eu sou contra o fumo, mas dependendo da opção, eu fatalmente não, mas muito provavelmente não trabalharia, não seria conselheiro. Mas se eu fosse convidado, dependendo da proposta, ó, a gente quer ser uma empresa mais ambientalmente justa, a gente quer melhorar não sei o que da sociedade, opa, peraí, eu sou contra o cigarro, mas se ela está, mesmo que seja vendedora e tenha o seu lucro através disso, e se a proposta é outra, eu posso, talvez, pensar em trabalhar na Souza Cruz, que é uma empresa inglesa, dificilmente vai acontecer, mas que seja. Mas o que é legal de olhar nessa parte da saída é tentar sair bem. Em 3 empresas, inclusive uma atual, que eu saí, eu voltei depois de anos, porque eu saí bem. Uma delas, 2 delas eu pedi para sair, uma delas eu fui saído, mas pediram para eu voltar, porque pedia para eu sair por razões N, não importa, não era o Pedro o problema, era o momento da empresa, etc. Se a gente deixa a porta aberta, a gente mostra os nossos valores. Por isso que eu comento que esse filhinho da saída me chama mais atenção. Claro que para ler da saída eu recomendo que leia tudo. O e-book não é muito grande, inclusive. Ele está bem diagramado, excelente, fez um excelente trabalho. Mas, assim, é interessante você olhar o todo, mas a saída me chama a atenção por essas características. Gaspar. Muito bom, obrigado, Pedro. Com certeza, deixar as portas abertas sempre é importante, né? Como conselheiro, como qualquer profissional e na vida, né? A Vera, aqui tem muito participativa e sempre todos os nossos eventos, pergunta, e aí aberto para vocês três, para quem quiser falar. Tenho observado profissionais que iniciam como consultores na empresa, né? E depois se tornam conselheiros das mesmas. Como é que vocês veem isso? E essa transferência ajuda na jornada dele como conselheiro, de ter sido consultor na companhia? Desculpa, repete o final da pergunta. Muitos profissionais, né, começam na empresa como consultores e depois migram para Isso. conselheiro. Aí a Vera pergunta como é que vocês veem essa migração, esse processo, e aí eu adicionei, facilita na jornada dele como conselheiro ter sido consultor da empresa? Mais ou Sim. menos, leva muitos dias? Como é que é isso? Desculpa, eu achei que a pergunta ia ser para outra pessoa e eu estava respondendo a É Denise. aberto para vocês três. Eu sei, não. Tá. Então, deixa eu só falar uma coisa, um recadinho para a Denise. Depois entre em contato comigo que eu te falo as perguntas que você falou. E muito rapidamente, eu acho que 30 segundos, ser consultor antes do que ser conselheiro ajuda, mas não é obrigatório. Você ter sido, inclusive, talvez executivo, talvez ajude, às vezes pode prejudicar. Mas eu acho que ser conselheiro, consultor e depois conselheiro é legal. Eu tenho um comentário sobre essa pergunta aí, que é o que é mais importante é você ser independente, né? Desde que você consiga ser um consultor independente, né? E acho que esse processo é o que tanto um ex-executivo como que tem o conhecimento da empresa, né? Ou como um consultor, ele consiga estabelecer sua independência para que a efetividade como um conselheiro possa trazer o bem de perenidade da empresa e interesse dos stakeholders, principalmente aqueles, né, que mantêm o conselho como acionistas. Marcelo, aproveitando aí você, né? Você foi um founder aí, teve êxito na sua startup, teve êxito e teve o exit, né, na sua startup, inclusive, se manteve na companhia que adquiriu. Então, eu pergunto assim, a jornada, né, esse livro, esse book, né, ele também se aplica para as startups de scale-ups, uma vez que você continua inserido nesse sistema de inovação? Não, eu acho que sim, né? As startups, elas têm, eu acho que startup, muitas delas com acesso a capital de risco, criam muitas estruturas de conselhos, alguns formalistas ou não, mas que existe muito mais experiência do que realmente a efetiva implementação de uma forma ordenada. Então, para as startups, eles são fundamental, né? Porque elas, de alguma forma, já estão trabalhando os conselhos, porque tem um grupo de anjo ou tem séries iniciais e, de alguma forma, precisam compartilhar essas decisões com interesses econômicos de terceiros, principalmente fundos ou empresas de participações. Então, elas se adaptam absolutamente. Ele é agnóstico, acho que muito disso, né? Nós conversamos muito sobre isso, para empresas familiares, para empresas de acionistas
múltiplos ou de startups que possuem, né, governança que tem algumas peculiaridades, eles se encaixam. Então, a gente sempre buscou também que ele pudesse ter essa amplidão. Você está fazendo uma jornada de um conselheiro, qual é a forma adequada de você, de novo, ter a maior fluidez e eliminar as fricções ou as dificuldades que o Marcelo, por exemplo, citou aí no começo. Legal. A Denise pergunta aqui, né, além de elogiar o e-book, ela quer saber de quem coordenaria ou lideraria nessa questão do onboarding ao novo conselheiro. E aí, Denise, eu vou me permitir responder, depende muito da estrutura da empresa, né? Mas pode ser, né, uma área de governance officer, uma área de governança, o financeiro, né, porque assim, tem muitas variáveis, né? Provavelmente ele vai ter que ter um task force, né, um grupo de trabalho para elaborar todas as questões. Até a própria de RH, né? Muitas vezes deveria fazer um onboarding dos executivos, dos funcionários, também faria né, a estruturação do onboard do conselho. Ou E até aí, o para a gente. conselheiro, né? Oi? Até mesmo com um Até outro o mesmo conselheiro. um conselheiro amador, uma vez se esse conselho já existisse, né? Se for o Sim, primeiro, ele já ia ser existiu, diferente. claro, claro. Né? Já são 18h32, né? Depois vai responder umas perguntas que ficaram pendentes, mas eu queria encerrar aqui primeiro agradecendo, né, a vocês três, principalmente agradecendo a todos vocês que participaram aqui. A última vez que eu vi, tinham mais de 50 pessoas assistindo. E aí eu queria que vocês encerrassem a live dando suas considerações finais sobre a importância, né, da jornada do conselheiro, mas principalmente falando sobre os benefícios de se seguir, né, uma jornada como esta que está no e-book, né? E aí que cada um de vocês citasse dois benefícios com relação a seguir, né, de forma estruturada a jornada. Um benefício para o conselheiro e o outro para a empresa em se ter uma jornada, um onboarding bem estruturado. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que quando a gente terminou esse e-book, acho que a gente estava ali na sala de trabalho, ali onde a gente estava trabalhando, acho que teve um sentimento chamado ufa, que a gente falou assim, ufa, né? Se a minha jornada tiver uma parcela disso daqui, e acho que ele é adaptativo, né, o material do e-book, eu vou ter uma maior contribuição. Então, primeiro, se olhando como conselheiro, tentando entender todas as partes, esse amparo, né? E eu acredito que o maior benefício, e assim, sem dúvida nenhuma, como guia, ele não é um guia que você tem que segui-lo completo, que cada empresa tem o seu tempo, cada jornada vai ter assim. Mas ele elimina um tempo que é o tempo da produtividade do conselheiro, né, e da fluidez de contribuição. E acho que todo conselheiro quer participar dessa grande jornada da governança sendo efetivo. Então, eu vejo o e-book muito como um acelerador dessa efetividade. Obrigado, Alexandre. Marcelo? Então, Gaspar, eu acho o seguinte, usando para minha... Se eu tivesse tido a oportunidade de ter um e-book como esse, quando eu comecei como conselheiro, né, nas empresas anteriores, essas que eu falei que não estavam estruturadas, certamente a minha vida tinha sido muito diferente, principalmente do ponto de vista de papéis e responsabilidades, do que a gente precisa saber. Aquilo ali realmente, né, foram 6 meses de discussão, mas que a gente conseguiu trazer dentro do e-book um passo a passo ali, que é muito fácil, muito simples. Mesmo que não tenha tudo ali, o que você vai encontrar diferentes ambientes nas organizações, você como conselheiro, chegando em algum lugar com esse e-book na mão, eu tenho certeza que pelo menos um direcionamento você vai ter e muito positivo de como atuar. Isso teria me ajudado e muito nos conselhos que eu já participei. E eu acho que para a empresa, principalmente para aquelas, que nem o Canatella falou, uma startup, uma empresa que está desenvolvendo um conselho, muitas vezes ela também não entende. Então, tendo um e-book como desse, né, o conselheiro chegando e podendo utilizar esse e-book, certamente muitas das perguntas que o conselho de acionistas vão ter sobre conselhos vão estar também nesse e-book e podem ajudá-los a terem mais clareza do que é e o que não é. É o que a gente fala, né? Em alguns momentos, as empresas, quando elas montam conselhos, elas, até na vibe que tem hoje, né? Parece que é um negócio cool, né? É legal ter um conselho. Mas quando você começa a viver o conselho dentro da empresa, você começa a ver que você precisa trabalhar dentro da governança, senão não precisa. E o e-book, eu acho que ele também elucida isso como benefício para a empresa
na hora da preparação do conselho. Excelente, Marcelo. Muito obrigado. Pedro. Já que o Marcelo roubou a minha fala, que era exatamente desse A gente não tinha combinado, hein? antes. Não, exatamente. Nada combinado, mas isso que mostra que é legal, porque a gente acha que chegou. Todos temos nossa personalidade, inclusive algumas delas fortes. Acho que a minha é um pouco incisiva às vezes, mas assim, eu acho que a gente melhorou muito como grupo. A gente caminhou muito. Pessoas mais experientes, como o Candice, que até é do Celint, que participou, do Tamburus, que foi CEO e eu já é presidente do conselho da empresa dele, assim, eu bebi muito dessa fonte, acho que todo mundo meio que igualou, isso foi demais. Não só eu gostaria de ter lido esse e-book antes, mas principalmente se eu tivesse conversado tudo isso antes, porque quando a gente ouve lá nos cursos do Celint, que eu recomendo todos, até um deles da Vera, que é o escutar lá, ouvir, esqueci o nome. Escutativa, que eu já falei para ela que eu virei fã dela e do Marco, mas assim, uma coisa é você ficar ouvindo ali, né? E depois você começar na prática, ver e depois perceber a prática de todos. Isso é muito, 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 muito para nós, foi muito interessante e acho que a gente conseguiu traduzir um pouco nesse arco da história do conselheiro, desde o por que começar nessa empresa ou não, o que ver antes de aceitar essa jornada, né? Estar conselheiro e não ser conselheiro, isso é importantíssimo, e depois a gente caminhar na jornada e eventualmente sair. E acho que para a empresa é bem isso, tem ali para pessoa, para PMEs, para empresas menores ou até que estão pensando, ali você tem, o Canatella falou muito bem, e a Candice trouxe, foram 2 glossários que a gente pôs, um mais de conselho e um outro de termos, inclusive de português para inglês, porque infelizmente, quer queira, quer não, a gente tem um anglicismo que a gente usa no mundo corporativo absurdamente alto, não sei como é que é nos outros países, mas assim, a gente usa muito, então a gente tentou ajudar aquele mais leigo, peraí, mas eu ouvi falar de tal coisa, lá tem termos mais simples ou um pouco mais complicados, que eu acho que também ajuda, que é um pequeno guia, acho que esse é o benefício para as empresas. Excelente, Pedro, muito obrigado. O Alisson botou o link ali, me corrigindo, né, a Vera facilitadora do arte da escuta, né, que é o arte. Que é a escuta ativa também, né, Vera, se me permite, mas a arte da escuta é muito mais bonito. E não adianta você querer fazer uma boa jornada e não vai conseguir fazer uma boa jornada do conselheiro se você não tiver uma boa formação e um bom networking. Não? Vocês sabem, então procurem, por favor, o calendário do Celint, nossos programas, conheça a nossa trilha completa, faça seu plano de desenvolvimento, seu plano de carreira, que é muito importante, né? Participe dos nossos eventos de networking, sexta-feira próxima, né? E do nosso fórum, que esse ano vai ter em novembro, se eu não me engano, ali é dia 2 de novembro, né? E as inscrições estão abertas. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, Pedro, Canatella, da presença e por ter compartilhado conosco aqui essa rica experiência de vocês, não só na construção do e-book, mas também de experiência como conselheiros. Obrigado a todos vocês aí que investiram esses 40 minutos por estarem conosco aqui nesse grande aprendizado, nesse fórum que é o Live 30. Muito obrigado, boa noite, boa semana para vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Parabéns, Pedro, Canatella.